Graça e paz. A lição de hoje, de Vencendo a Ansiedade, é a lição número 9, que fala sobre a murmuração e a ansiedade. Para ser honesto, eu gostaria de confessar que a questão da murmuração sempre foi um desafio para mim. Eu sou do tipo das pessoas que tendem a olhar para o copo pela metade e enxergar ele meio vazio, ao invés de enxergar ele meio cheio. E Deus tem trabalhado muito na minha vida nos últimos anos em relação a isso, para a gente enxergar o tanto que Deus tem feito, a abundância que Deus tem nos fornecido, ao invés de ficarmos focando para as coisas que a gente acredita que nos faltam. A introdução da revista, o autor nos lembra que nós estamos vivendo uma época de muita insatisfação e reclamação. A sociedade está cheia de reclamação. Adora reclamar. E por incrível que pareça, e ele observa isso, nós vivemos uma das sociedades mais indulgentes que já houve na história. O que significa isso? Significa que nós somos satisfeitos com coisas, com prazeres, com deleites que os nossos antepassados nem imaginavam que teriam, né? Então, por exemplo, quantos de nós aqui não tem avós, pais, que viviam, não tinham uma geladeira, tinham que lavar roupa no rio, ou no córrego, ou na mão, né? Hoje, quantidade enorme de pessoas tem uma geladeira dentro de casa, tem uma máquina de lavar roupa que não precisa gastar horas ali lavando roupa na mão, né? E tantas outras comodidades da vida moderna, e a gente continua reclamando, a gente continua achando que não tem o suficiente. E esse é um desafio para nós. E o autor ele lembra nessa introdução que quanto mais as pessoas têm, mais elas ficam descontentes. Por incrível que pareça, quanto mais se tem, mais descontente as pessoas são. E o pior é o seguinte, que esse clima de murmuração, de descontentamento, ele é contagioso. É o que nós vamos ver um pouquinho mais no dia, nessa lição. Então, assim, a murmuração, a reclamação é uma coisa que tem estado presente nos nossos lares, nas nossas igrejas, na nossa sociedade, no trabalho, na escola, nas relações sociais. Mas a vida cristã, ela é uma vida que tem que tratar o problema da murmuração. A murmuração é uma coisa séria que precisa ser tratada. E como nós veremos hoje, a murmuração é um ótimo aliado da ansiedade e um terrível inimigo da nossa alma. Vamos ler o texto base, Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pai, abençoa a Tua palavra, que cada um que participa dessa aula de escola dominical agora seja abençoado por Ti e seja nutrido, ó Deus, na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Interessante do texto aqui é que existe uma ligação profunda entre o versículo 13, 14 e 15. E a ligação é a seguinte: a primeira coisa, nós precisamos ter uma base, uma convicção básica na nossa vida,
que é o que está no versículo 13. É Deus que efetua em nós, tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua em nós. Então nós estamos conforme diz o versículo 12, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, sabendo que tanto o querer quanto o realizar é Deus que efetua. Então existe alguma coisa em andamento na nossa vida e todas as circunstâncias da nossa vida estão contribuindo para isso, para aquilo que Deus está desenvolvendo em nós, tanto o querer como o realizar. E aí, por isso, nós somos conclamados a fazer tudo sem murmuração ou contenda. Se a gente não acredita que é Deus que opera em nós, que opera no nosso irmão, que opera na nossa família, tanto querer quanto realizar, nós vamos ser pessoas que vão reclamar e brigar o tempo todo. Mas quando a gente crê que é Deus que está trabalhando em nós, através das nossas circunstâncias, e na vida das outras pessoas ao nosso redor, através das circunstâncias, nós precisamos descansar e parar de reclamar, e agradecer a Deus, e andar confiante na obra de Deus. Parar de brigar como se a nossa luta fosse contra a carne ou sangue. É isso que nós devemos fazer. E o resultado disso é que nós vamos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, a consequência disso é que nós vamos conseguir brilhar, como diz lá no finalzinho do versículo, resplandecer como luzeiro no meio do mundo. Então é para isso que nós estamos aqui hoje estudando. Vamos ver o tópico 1. O tópico 1, descontente na sociedade, uma constatação. O tópico 1 começa com uma constatação. E ele fala sobre esse vírus, essa pandemia de descontentamento que nós vivemos hoje em dia. As pessoas elas estão sendo criadas, os jovens, os adolescentes, as crianças estão sendo criadas, nutridas por descontentamento. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, liga um canal de televisão. Liga lá uma desses canais fechados para televisão com desenho animado, por exemplo. Você vai ver que no meio do desenho animado você tem centenas de propagandas. São produtos que são oferecidos, que fazem com que as crianças acreditem que elas precisam consumir, precisam ter coisas para serem felizes. Olha lá para o contexto do seu adolescente dentro de casa. Ele tem a ideia que se ele não tiver o iPhone, se ele não tiver o tênis da marca tal, ele não se encaixa no grupo. Ele é uma pessoa pobre, uma pessoa despreparada. Né? E aí nós vemos coisas terríveis, por exemplo, nas periferias das nossas cidades, onde as pessoas às vezes não têm o que comer direito e vão possuir um tênis de marca. Às vezes estão com água pingando dentro de casa, né, sem condição, vivendo numa casa sem condição, mas tem o iPhone caro. Então, assim, são coisas assim muito terríveis que nós estamos vivendo nesses dias. Por quê? Porque nós vivemos uma geração de descontentes. Né? Então, assim, o autor da revista fala um pouquinho sobre a situação dos jovens, né, que tem uma atitude de insatisfação, aversão à responsabilidade e constante mau humor. Isso a gente vê muito no período da adolescência por outras razões, mas de uma forma geral, a juventude está mal-humorada. Né? E assim, eles reclamam muito porque as coisas não são do jeito que eles gostariam. Crianças que crescem controlando o ambiente familiar e acham que são o centro do universo.
Crianças que foram ensinadas a terem tudo o que desejam ou suspiram. Crianças que acham que elas são as mais importantes, são as pessoas mais importantes do universo. E não são. Antigamente era muito comum termos muitos filhos, né? Filhos, às vezes 7 filhos, 8 filhos, e não tinha... Os filhos acostumavam com ter menos atenção e mais responsabilidade. Hoje nós vivemos uma sociedade com poucos filhos. Algumas casas até com uma criança só, que se acostumam em ser o centro da atenção e ter sempre alguém fazendo alguma coisa por eles. Temos criado uma geração de insatisfeitos e irresponsáveis. Às vezes essas crianças, esses jovens crescem e eles não querem arrumar um emprego, não querem trabalhar e se tornam aqueles que nós estamos conhecendo esses dias como os nem-nem. Nem trabalham, nem estudam, nem produzem nada. Isso é uma realidade tanto de lugares mais pobres como lugares mais ricos. Nos lugares mais pobres, muitas vezes vemos pessoas pais de família, mães, faxineiras, trabalham na casa, no serviço doméstico, em outras casas, com um sacrifício terrível, com um esforço terrível, chega em casa e está lá a louça para lavar, o quintal para varrer, a cama desarrumada, e uma pessoa que, às vezes lá com seus 15 anos, 20 anos, que poderia ter contribuído, uma moça que poderia ter contribuído, um rapaz que poderia ter contribuído, às vezes jogando videogame ou conversando no celular. Parecem que eles vivem num mundo privilegiado, uma bolha de privilégio, enquanto o pai está se matando. Nas famílias mais ricas, por exemplo, vemos esses jovens de Zona Sul que foram acostumados com as suas mesadas e moram numa localidade muito disputada e não conseguiram construir nada, né? E às vezes eles moram aí num apartamento que, se ele fosse pagar um aluguel, custaria 3, 5 mil reais, e a única coisa que ele consegue trabalhar é para ganhar metade disso. E aí esse jovem, ele não quer assumir responsabilidade nenhuma, porque o que pensa é: eu vou ter que me esforçar, me dedicar, e não vou conseguir nem viver onde eu vivo, então eu fico na minha e continuo na aba de outra pessoa que pode assumir as responsabilidades por mim. Então, assim, nós vivemos uma geração de jovens que não querem crescer e deixar o lar. Eles não foram preparados como homens e mulheres para o futuro. O autor nos diz que o objetivo dessas crianças crescidas é financiar a si mesmos, de modo que possam alimentar os seus próprios vícios. Eles tentam extrair o máximo do mal necessário da vida adulta para colecionar peças inúteis, como barcos, carros, viagens de férias, celulares ou qualquer outra coisa que reacenda a chama da sua infância perdida, o mimo perdido. Mas essa busca é uma busca sem valor. O Senhor Jesus nos lembra na parábola lá daquele homem louco que confiou nas suas riquezas, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esses adultos infantilizados se sentem interiormente vazios e sabem que lhes falta algo. E é claro que num ambiente assim, nós não podemos ter contentamento. Nós só vamos fazer reclamar. E as queixas estão se tornando cada vez mais fúteis. Às vezes as pessoas se queixam de coisas muito ridículas, desnecessárias, né? A gente esquece, por exemplo, que tem irmãos nossos na África que andam 2, 3, 4 horas a pé para chegar no local de culto. E a gente reclama, por exemplo, quando tem que pegar o ônibus para ir para a igreja. Ou qualquer motivo é motivo para a gente deixar de ir na igreja. Qualquer chuvinha
é motivo para deixar de ir na igreja. Uma geração de pessoas acomodadas. E aí nós vemos, por exemplo, que uma perda de um animal de estimação parece um desastre para essas pessoas. Ou não passar, não conseguir ingresso para um determinado show é um motivo de desalento, e tantas coisas, né? Aquele bem que queria comprar e não deu certo, se torna numa coisa terrível. Então, vivemos num ambiente onde pessoas fazem de pequenas probleminhas grandes tempestades, porque acostumaram a serem paparicados, serem mimados e serem agradados sem precisar dar em troca. O autor nos lembra que é pecado queixar-se contra Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Perguntou Paulo retoricamente em Romanos 9:20. Pode a criatura indagar ao Criador, por que me fizeste assim? A queixa contra Deus é inoportuna e completamente inapropriada. E o pior é que nesse mundo queixoso, nós não apenas queixamos contra as coisas que nós não temos, ou contra os problemas que nos sobrevêm, queixamos-nos também de quem nós somos. Queixamos das nossas características físicas, queixamos das nossas limitações. E percebam que quando a gente faz isso, a gente está focando apenas, a gente está considerando apenas aquilo que não tem, aquilo que não é, aquilo que não conseguiu, aquilo que deu errado, e a gente esquece de focar em tudo que nós temos, irmãos, quantas coisas, em tudo que nós somos, quantas coisas tremendas e maravilhosas têm acontecido nas nossas vidas todos os dias, quantas coisas surpreendentes Deus tem nos feito, a graça de Deus que nos alcança todos os dias, a todas as noites, todas as manhãs, todo o abrir e fechar de olhos, tudo aquilo que nós já conseguimos na nossa vida, e especialmente a salvação em Cristo Jesus. O problema é que o queixoso, ele exerce um efeito devastador sobre a igreja, ele traz um mal sobre a igreja. Alguns são apóstatas, murmuradores, descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A murmuração é carnalidade, e a carnalidade destrói a igreja de Deus. E aí nós precisamos reconhecer que nós precisamos de tratamento. Nós precisamos crucificar o nosso velho homem, que é um reclamador inveterado, e assumir uma nova atitude. Mas antes de fazer isso, vamos ver que a murmuração não é algo novo. Vamos pensar um pouquinho sobre isso.